Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Destrave Seu Inglês em Minutos, do básico ao avançado. Aqui desconstruímos o método tradicional para te ajudar a falar e destravar o seu inglês através de práticas diárias em um curto espaço de tempo. Ou seja, todo o conteúdo aqui possui uma prática para o seu dia a dia. E se esse é o seu primeiro contato aqui, muito prazer, eu sou a Teacher Mandy, criadora da imersão Destrave Seu Inglês, especialista em fluência rápida tanto para o uso pessoal como para o uso profissional. Eu já ajudei mais de 4.000 alunos a saírem do zero à fluência sem gastar rios de dinheiro, nem muito menos passar horas estudando com apostilas. E eu quero aproveitar para te fazer um pedido especial. Se você é novo aqui no canal, já corre lá, se inscreve, ativa as notificações para você ficar sabendo do próximo episódio e já me dá o seu like também. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e ele vai me ajudar a compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. Eu escuto muita gente dizer assim: Teacher, eu não tenho tempo para estudar inglês. Então, no episódio de hoje, eu vou te ensinar a criar um ambiente para você falar inglês. E uma vez que você faz isso, você nunca mais vai precisar arrumar tempo para estudar. Fica comigo até o final desse vídeo. Eu escuto muitos alunos reclamarem assim: Teacher, estou sem tempo para estudar inglês. E eu quero começar esse vídeo, antes mesmo de abordar sobre esse assunto, trazendo para você algo que eu aprendi que fez muita diferença na minha vida, que é a autorresponsabilidade. Para você que nunca ouviu falar sobre a autorresponsabilidade, vou resumir aqui para você em algumas palavras. Ser autorresponsável nada mais é do que você assumir a responsabilidade por tudo aquilo que acontecer na sua vida. Sabe aquelas famosas desculpinhas que a gente usa? Ai, teacher, eu não estudo inglês porque eu não tenho tempo, eu não estudo inglês porque eu tô sem dinheiro. Ai, a metodologia é muito ruim, teacher, já troquei de tantas escolas, mas o professor também não ajuda. Então, ser autorresponsável nada mais é do que você assumir essa responsabilidade. Se você ainda não fala inglês, a culpa não é dos outros. Chega de culpar esses fatores externos, a culpa é 100% sua. E ainda falando da autorresponsabilidade, eu quero usar a pandemia como exemplo, que foi um fator externo e acabou afetando o mundo todo. O que aconteceu na pandemia? Nós ficamos isolados, a maioria das pessoas parou de trabalhar, mas teve algo que não mudou, que não parou. A vida continuou girando da mesma forma, as pessoas continuaram consumindo comida, as contas não pararam de chegar por conta disso. Então o que a gente precisou fazer em meio a toda essa situação nova pra gente? A gente precisou se adaptar, não é verdade? E é exatamente isso que a gente precisa fazer em relação ao inglês. Quando a pessoa diz assim: Teacher, eu não tenho tempo de estudar, minha vida é muito corrida. Já parou para pensar o que diferencia das pessoas que falam inglês? Será que essas pessoas elas têm tempo de sobra, elas não têm problemas, elas não têm uma rotina já? O que diferencia é justamente que essas pessoas que falam inglês, elas arrumam tempo, mesmo em meio a problemas, mesmo em meio a dificuldades, e aí que tá o grande diferencial. Por isso é tão importante que você que quer aprender inglês seja autorresponsável. Ser autorresponsável vai te libertar. Por quê? A partir do momento que eu entendo que tudo que acontece na minha vida é minha responsabilidade, eu não dependo de mais ninguém para alcançar o meu objetivo. E agora que você já sabe que a vida não vai parar para você começar a estudar inglês, você precisa de uma estratégia. O segundo passo é você encontrar uma meta. Teacher, como assim encontrar uma meta? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então vamos fazer agora essa reflexão aqui juntos. Na maioria das vezes, quando eu pergunto para o aluno: e aí, o que você busca? O aluno me responde exatamente assim: Teacher, eu busco a fluência no inglês. E aí eu vou contar para você o que geralmente acontece com esse aluno. O aluno que quer a fluência no inglês, ele tem já uma rotina super corrida, e aí de repente ele trabalhou o dia inteiro e chegou o momento dele estudar. E o que acontece? Ele fala: ai, eu vou deixar pra amanhã, tô tão cansado hoje. Ai, eu tô precisando dar uma atençãozinha pro meu filho, acho que eu vou deixar pra estudar depois. Então o que acontece com esse aluno que quer fluência no inglês? Tudo passa a ser mais importante do que estudar inglês, do que a fluência no inglês. Então o que a gente precisa fazer para mudar o jogo de verdade? Você precisa transformar essa fluência no inglês em algo realmente importante, algo que você consiga visualizar e entender. Essa é uma meta, um objetivo claro que eu quero e eu vou atrás disso. Então, transformando aqui, vou dar um exemplo para você da pessoa que deseja fluência no inglês. Vamos imaginar que você tem a oportunidade de ganhar o dobro do que você ganha na sua empresa, mas para isso você precisa se comunicar
falar inglês. A mesma situação, olha o que acontece com essa pessoa. Teve um dia super corrido, tem um filho para dar atenção, tem um monte de outras coisas acontecendo, mas como ela tem um objetivo claro, ela tem uma meta clara, que já não é mais a fluência no inglês, agora representa o quê? Conforto para a família, ganhar mais, aquela satisfação no trabalho, satisfação profissional, significa tudo isso. Então o que acontece? Todos aqueles contratempos, todas aquelas desculpinhas, elas já não são mais importantes. Por quê? O inglês agora é prioridade. E na verdade não tem nada a ver com o inglês, com a fluência no inglês. E sim, o que o inglês vai me proporcionar se eu realmente conseguir me comunicar. E o exemplo que eu dei aqui para vocês foi de promoção, de ganhar um salário ainda melhor, 2 vezes do que você ganha hoje. Mas existem vários tipos de meta e isso é muito particular. Por isso que é importante que você faça essa reflexão, principalmente você que nunca parou para pensar nisso. E existem também aquelas pessoas que às vezes querem aprender inglês só para poder se comunicar numa viagem. Teacher, eu quero viajar, eu quero me sentir parte daquela cultura, eu quero ser entendido, eu quero entender, né? Então esse também é uma meta que pode ser considerada. O mais importante que você precisa ter na sua mente é o seguinte: a sua meta ela precisa ser maior do que as suas vontades. Então, fluência no inglês, estudar inglês, isso é muito fraco e é por esse motivo que tem tanta gente desistindo por aí. Então, se você quer um motivo real para você seguir até o fim e alcançar o seu objetivo, encontre uma meta clara. Eu tenho certeza que vai dar certo. E pode ser que agora você esteja pensando assim: Teacher, agora eu tô motivado para começar a estudar, já encontrei a minha meta e essa meta ela é mais forte do que as minhas vontades. Tenho certeza que agora vai dar certo. Mas eu ainda tenho problema com o relógio, ainda brigo com o relógio. Quem nunca, né? Acho que todo mundo sofre disso. Então eu vou dar uma dica aqui pra vocês, que eu tenho certeza que vai fazer grande diferença. A partir do momento que você tem um sistema. O que é um sistema, teacher? Como assim? A partir do momento que você cria um ambiente favorável em que você possa praticar inglês, você nunca mais vai precisar arrumar tempo para estudar. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse episódio de hoje. Eu vou te ensinar tudo o que você precisa fazer para criar esse ambiente e não precisar mais arrumar tempo para estudar inglês. E na verdade, quando eu digo assim, criar um sistema, nada mais é do que estudar por imersão, né? Quem me conhece sabe, eu estudei em metodologias tradicionais e a partir do momento que eu decidi estudar através de um método imersivo, eu nunca mais precisei arrumar tempo para estudar inglês. Então, não só através da minha experiência, mas da experiência dos meus alunos, eu cheguei a essa conclusão de que a gente consegue encurtar muito esse tempo quando a gente estuda através de imersão, quando a gente tem um sistema, né? Quando a gente está cercado, quando a gente tem um ambiente em que a gente possa falar inglês. E para você que ainda tem dúvida, teacher, será que esse negócio de sistema funciona? Eu vou compartilhar algo que aconteceu comigo. Olha, quando eu decidi que eu queria ter uma vida mais saudável, uma vida fitness, não foi sempre também mar de rosas, não. Já dei várias derrapadas e agora tá dando certo. Por quê? Eu criei um sistema fitness. O que seria isso, teacher? A partir do momento que eu decidi realmente, né, eu encontrei a minha meta, o que eu fiz? Na minha casa, por exemplo, como eu sei que eu sou louca por chocolate e eu estou seguindo uma dieta certinha, risca, eu não como chocolate. Então você vai abrir meu armário, você vai encontrar o quê? As coisas referentes da minha dieta, porque eu sei que se der aquele aperto eu vou abrir e vou sair comendo tudo. Então, chocolate, besteirinha não tenho na minha casa. Isso faz parte do meu sistema. Eu tenho um horário também para treinar, porque eu tenho uma rotina muito corrida. E eu sei que se eu pensar assim, quando eu tiver um tempo eu vou. O que vai acontecer? Vou me sabotar. Tô muito cansada e deixo pra ir para um outro dia. Então eu tenho um horário certinho que eu vou pra academia. É claro que às vezes existem contratempos e aí eu já reagendo, logo já reprogramo com um outro horário para não faltar naquele dia. Uma outra coisa também, quando eu vou de repente almoçar ou num restaurante, eu procuro por um restaurante que tenha as comidas que estão dentro da minha dieta, para que eu não venha fugir da dieta no dia que eu não posso. E o inglês não é diferente. Quando você cria um sistema, fica tudo mais simples. Você não precisa arrumar tempo para as coisas, porque aquilo já faz parte do seu dia a dia. Eu gosto sempre de compartilhar a minha história. Olha, eu odiava inglês, estudei em várias escolas e não tinha objetivo, era aquelas idas e vindas do inglês. Começava num curso, parava e nunca conseguia chegar no meu objetivo. E a partir do momento que eu me encontrei nessa metodologia de imersão, onde eu aprendi o inglês de verdade, o inglês que a gente encontra quando vai viajar, eu realmente consegui resultados muito rápidos.
rápidos. Só para você ter uma ideia, em menos de 6 meses, com 4 meses mais ou menos de prática, de estudo, eu já conseguia assistir séries, filmes numa boa e também me comunicar com confiança com nativos. Então essa é a prova de que essa metodologia realmente funciona. E eu, assim como você, também lutava, brigava contra o tempo. Tinha uma rotina super corrida e tudo acabava sendo mais importante do que estudar inglês. Então, a partir do momento que eu descobri a minha meta, encontrei uma metodologia alinhada com a minha meta e também adaptei essa metodologia ao meu sistema, gente, foi muito rápido. Eu comecei a falar inglês em pouquíssimo tempo. E tem muita gente que me questiona assim: Teacher, por que eu deveria estudar através de uma metodologia de imersão? eu gosto muito de ser transparente e honesta com os meus alunos, mostrando sempre aquilo que já deu resultado para mim. Essa metodologia funcionou para mim e funcionou para você também. E pode ser que agora você esteja pensando: Teacher, como assim? Eu já usei essa metodologia? pois é, você já usou essa metodologia, pode ser que você nem lembre. E foi quando você foi aprender o português. A gente aprendeu português muito antes de ir para a escola. Você não sabia ler, não sabia escrever. Você aprendeu no conforto da sua casa, modelando seus pais 24/7, o dia todo. E é exatamente isso que você precisa fazer se você quiser aprender a falar inglês de verdade. E aí, falando nessa questão do tempo, né? Ai, Teacher, poxa, será que eu deveria investir o meu precioso tempo, investir o meu dinheiro nesse tipo de metodologia? Eu penso assim, olha, hoje em dia ninguém tem mais 8, 10 anos para começar a falar inglês. Todo mundo procura por resultados rápidos, por resultados eficientes. E uma metodologia imersiva pode te trazer, pode e vai te trazer isso, porque aconteceu comigo e com vários alunos que eu já pude ajudar. E por outro lado, se você optar em não ingressar numa metodologia como essa, não tem problema nenhum também. Mas eu acredito que se você está assistindo aqui esse episódio, das duas, você já tentou metodologias tradicionais e não está satisfeito com o seu resultado. Por outro lado, pode ser que você esteja até curtindo os resultados que você está tendo, mas você sabe que você pode ainda mais. Então, por que não tentar algo novo? Por que não tentar uma metodologia que já deu certo para aprender o português? Eu sou fã de resultados e gosto muito de seguir aquelas coisas que já deram certo para outras pessoas. Então, se deu certo para mim, para vários alunos que eu já ajudei, o que você está esperando para começar a experimentar essa metodologia também? E agora chega a parte que todo mundo quer saber, que são os benefícios. Teacher, o que eu vou ganhar de verdade se eu realmente começar a usar essa metodologia? Olha, a metodologia de imersão, ela vai te trazer mais autoconfiança, vai te preparar para situações reais do dia a dia. É o que eu sempre falo, aprender com livros é muito diferente de aprender o inglês direto da fonte, de aprender o inglês da vida real. O inglês que você vai encontrar quando você for fazer uma viagem, atender um conference call, participar de uma reunião, sem contar que você vai conseguir encurtar esse tempo. Então você já vai conseguir ver resultados nos primeiros dias, porque essa é uma metodologia baseada em prática. Então, tudo que você aprendeu na sequência já tem a prática para que realmente você coloque o seu inglês à prova e você entenda como você se comporta em diversas situações em que você precisa falar inglês. Eu quero aproveitar essa oportunidade para te trazer uma reflexão. Olha só que curioso, com tantas escolas de inglês que nós temos no Brasil, com tantos métodos, menos de 5% da população consegue falar inglês de verdade. Curioso esse número, não é verdade? E isso acontece porque as pessoas se matriculam em escolas tradicionais, elas mudam de escola achando que mudar de escola é mudar de metodologia, são métodos obsoletos, estudam com livros, sala de aula, muita gramática e quase nenhuma prática. E é exatamente por esse motivo que a conta não bate. Mas é claro que eu não vim aqui te falar do que não funciona. Eu quero te mostrar o que você precisa fazer para virar o jogo de uma vez por todas. E a partir do momento que você decide ingressar numa metodologia de imersão, você vai ter um sistema. E o que é um sistema, teacher? Nada mais é do que você transformar a sua rotina, transformar o seu ambiente em um ambiente em inglês. Sabe aquelas atividades que você já faz em português? Que tal transformar para o inglês? É exatamente isso que você precisa fazer. Você vai tirar o inglês dos livros e trazer o inglês para sua realidade. E assim você vai estar preparado para qualquer situação que você precisar falar inglês. E olha, para você que ainda usa a falta de dinheiro como uma desculpinha, vai um puxãozinho aqui da Teacher Mandy. Aplicando essa metodologia de imersão, você vai poder usar esse método em qualquer lugar que você esteja. Você vai precisar apenas de um celular
e uma internet funcionando. Ou seja, custo zero. Você vai transformar o seu ambiente em um ambiente em inglês e você não vai precisar pagar mais nada por isso. E para você que tem acompanhado aqui o episódio de Destrave Seu Inglês em Minutos do Básico ao Avançado, já sabe que todo dia é dia de prática. Então eu já vou deixar um exercício para você começar a usar ainda hoje. Eu vou te ensinar a transformar a sua casa em um ambiente de imersão. Nossa, teacher, como assim? É possível fazer isso? É possível sim, e eu vou te ensinar agora o passo a passo do que você precisa fazer. É claro que aqui eu vou ensinar desde um aluno que está começando, que tem um inglês muito básico, ou de repente até para você que nunca estudou inglês, e para alunos também que já têm alguma experiência, ok? A prática para você, independente do seu nível, com certeza vai ser o segredo da fluência. Então, o que eu sugiro para você que está começando? Pegue seu celular, seu computador e mude para o inglês. Parece uma mudança pequena e tem muita gente que fala assim: Ai, teacher, poxa, mas isso eu não entender nada. Mas se você aprender apenas uma palavra, você já tá no lucro. Pensa comigo. Uma é mais do que nada, não é verdade? E aos pouquinhos você vai começar a identificar aquelas palavras e essas palavras já vão começar a fazer parte aí do seu dia a dia. Então eu sugiro que, primeira coisa, mude o seu celular para inglês, mude o seu computador para inglês, porque ali você está otimizando o tempo. A gente está sempre mexendo no celular, sempre mexendo no computador, e eu tenho certeza que alguma coisa você vai conseguir aprender dali. E olha só, para você que ainda se sente seguro, Ai, teacher, poxa, mas eu vou olhar ali, será que eu vou entender o que aquela palavra quer dizer? gente, é instintivo. A gente olha, muitas vezes a gente nem lê. A gente simplesmente começa a mexer e é exatamente esse o processo do inglês. É igualzinho o processo do português. Então, faça esse teste, muda do português para o inglês, que eu tenho certeza que você já vai começar a ver um resultado bem bacana nos primeiros dias. Uma outra coisa que você pode fazer também para aumentar o seu vocabulário é etiquetar a sua casa. Olha, eu fiz muito isso e, gente, funciona pelo simples fato de que você vai ter ali a palavra conectada com a imagem. Então isso é muito forte, o teu cérebro vai lembrar. E olha só que legal, você olhando aquilo várias vezes, lembra que eu falo da prática, encontre as oportunidades, pratique muito. Se você estiver olhando esse vocabulário várias vezes no seu dia, com certeza ele vai ficar muito automático. E aí quando você precisar usar essa palavra, com certeza ela vai vir sem nenhum esforço. E ainda falando sobre etiquetar a casa, olha, eu vou dar uma dica de algo que eu fiz e deu muito resultado também. Para você que de repente tem um nível um pouco mais avançado e você quer se desafiar ainda mais, vale a pena também você de repente colar naquele lugar que você vai sempre. Alguma expressão que você tenha aprendido, ou de repente uma palavra que você queira lembrar. Eu tô sempre no espelho fazendo maquiagem, ou quando eu ia tomar banho, já cheguei a colar ali os post-its com frases ou com palavras, com phrasal verbs que eu tinha aprendido, e quando eu olhava essas frases, essas palavras, eu não ficava só lendo, eu já usava ela através de um exemplo, ficava repetindo em voz alta, imaginando eu conversando com alguém. Então vale a pena também tentar expressões e phrasal verbs. Um outro jeito também de otimizar o seu tempo e transformar ali o seu ambiente no ambiente de imersão é você fazer as atividades que você já está acostumado a fazer, só que em inglês. Então vamos imaginar, no momento que você está lavando a louça, né? A gente fica meio pensando, viajando, né? Pensando na vida. Que tal se ao invés de pensar na vida apenas, você pudesse lavar a louça e repetir em voz alta a ação que você está fazendo? Eu estou lavando a louça. I'm washing the dishes. I'm washing the dishes. Agora eu vou cozinhar. I'm cooking. I'm cooking. E você repetir em voz alta usando a sua musculatura. Isso também ajuda demais. E eu gosto sempre de dizer o seguinte, olha, o inglês, ele tem que ser um estilo de vida para você. Então nada melhor do que você escolher as atividades que você gosta, que te dá prazer. Com certeza vai ficar muito mais fácil, você nem vai sentir que você está estudando. Então uma outra alternativa também é de repente você imaginar que você está num programa de TV, para você que gosta de cozinhar. Eu adoro cozinhar. E como seria se você estivesse ensinando alguém a fazer uma receita em inglês? Pega o seu celular e grave-se. Gente, vocês vão ficar surpresos com o resultado. Pode ser que de primeira você não goste, nossa, ficou perfeito, porque esse é o processo. Os erros fazem parte do aprendizado e eles fazem parte de quem você vai se tornar lá na frente. Então, vale muito a pena também você fazer essas gravações e ir comparando a evolução do seu inglês. E quem não tem o Netflix em casa? Todo mundo tem e gosta de usar. Agora já pensou como seria? Que legal que seria se você pudesse assistir séries e filmes e em inglês?
inglês. Olha só, ao mesmo tempo que você está se divertindo assistindo aquela série que você gosta tanto, você também está praticando e aprendendo algo novo. Então isso também é muito válido. Para você que gosta de jogar videogame, eu conheço vários alunos que nunca nem estudaram em uma escola de inglês, nunca estudaram com livros, e apenas com o inglês do videogame eles conseguiram começar a se comunicar, aprender novos vocabulários. Então também esse é um input muito bacana que vai dar resultado em pouco tempo para você. E olha, para você que gosta de séries, eu escuto muita gente dizer assim: ai, teacher, poxa, é muito difícil em inglês, eu ainda assisto em português. E em português você já sabe, está na hora de se desafiar. E olha, eu falo para você, o começo não é assim super confortável não, mas você tem que insistir e pensar, olha, lembra que agora você já descobriu a sua meta? É exatamente isso que vai te deixar forte para que você consiga seguir nessas atividades. Então, para você que nunca fez esse teste, faça esse experimento ainda hoje. Pega uma série que você já assistiu, coloque ela em inglês e vai assistindo aos pouquinhos. Nem que você não assista a série completa, 10 minutinhos já vai te trazer uma experiência muito bacana e aos pouquinhos você vai evoluindo. E agora eu vou dar aqui a dica matadora da Teacher Made, que eu tenho certeza que vai fazer grande diferença nessa sua jornada. Para você que quer realmente dar um passo largo, eu sugiro que você faça um amigo que você possa praticar inglês. E de repente, para você que ainda não se sente confortável de fazer amizade com um gringo, né, com uma pessoa que já fala inglês, gente, você vai encontrar no mundo todo pessoas que querem aprender inglês para você dar o seu primeiro passo. Então, vá atrás dessas pessoas. Esse negócio de não tem oportunidade, não tem com quem praticar, isso já não é mais válido. Lembra da mentalidade autorresponsável? Você é responsável pelos seus resultados, então vá atrás desse amigo. E ainda escuto muita gente, né, usar aquela desculpinha: ai, teacher, mas muitos sites que a gente encontra por aí, né, as pessoas não querem praticar inglês, elas querem namorar, elas querem arrumar um parceiro. Olha, eu vou dar uma dica aqui bem legal pra você, que vários alunos já testaram e eu super recomendo. Existem sites onde você vai encontrar pessoas de mais idade, pessoas que querem conversar, querem compartilhar a experiência delas, da vida delas, e que elas vão poder te ajudar com o inglês. Agora, olha que legal essa oportunidade. Você vai ter ali uma pessoa que quer conversar com você de verdade, porque eles realmente querem compartilhar a experiência deles, e você, por outro lado, quer aprender inglês. Então, eu acho que é a combinação perfeita, vale a pena também experimentar. Tem um exemplo perfeito para falar dessa metodologia de imersão, de como criar um sistema, uma rotina totalmente em inglês, é o Teacher Daniel, que aconteceu com ele. Até mesmo porque o Teacher Daniel não foi professor de inglês sempre, ele também passou por essa jornada do aluno assim como você, e para ele funcionou mais ou menos dessa forma. Ele já tinha estudado em metodologias tradicionais e não falava inglês. E aí um dia que ele realmente decidiu, falou: não, eu quero mudar isso, eu quero falar inglês, o que ele fez? Ele começou a aplicar a metodologia de imersão e criou um sistema ali para que ele pudesse praticar. E aí ele pegou as 3 coisas que ele mais gostava de fazer: séries, videogame e fazer amigos. Então, como foi que funcionou? Na época, ele assistia a série Friends. E aí, o que ele fez? Começou a assistir essa série em inglês. E é claro que eu já falo pra você, no começo não foi nada, nenhum mar de rosas, não. Teve desconforto, não foi fácil, mas ele insistiu até que um momento ele se pegou assistindo a série, dando risada e se divertindo com isso. Uma outra coisa também que ele fez foi mudar o videogame dele pra inglês. Como ele tinha o hábito de jogar, ele gosta de jogar videogame até hoje, isso é uma coisa que ele nunca mais mudou. Agora é sempre videogame em inglês e aprendeu muita coisa também. E por último foi fazer um amigo. Lembra que eu falei pra vocês? Não adianta nada você aprender, né, um monte de conteúdo se você não colocar aquilo em prática. Então foi esse momento que o Teacher Daniel colocou o inglês dele à prova e conseguiu praticar a custo zero. Na época ele não tinha um dinheiro para investir e aí ele fez esse amigo que era um missionário, tinha vindo para o Brasil, também estava se sentindo sozinho, querendo fazer amizade e aprender português. Olha só que combinação perfeita. Então o que os dois combinaram? Olha, você vai me ajudar com o português, a gente vai praticar português e eu vou te ajudar com o inglês. E aí eles passaram vários dias ali praticando tudo que o Teacher Daniel ia aprendendo, ele ia praticando ali com esse missionário e com certeza a partir dali ele começou a ver resultados muito rápidos. Uma outra história também muito interessante de compartilhar é do Lucas. E agora você deve estar se perguntando: quem é esse Lucas, teacher? O Lucas, ele é um brasileiro poliglota, mas olha, a história dele não foi tão simples assim. Nasceu poliglota. Ele passou por metodologias tradicionais também e ele não conseguia aprender inglês de jeito nenhum. Ele já tinha passado vários anos em várias escolas, as pessoas tirando sarro e ele se achando burro, falando: nossa, inglês não é pra mim. E aí teve um dia que ele falou: chega, essa
essas metodologias não estão me ajudando. E aí ele mesmo entendeu qual era a meta dele, o que ele realmente buscava, encontrou um objetivo e encontrou uma metodologia que fosse compatível com essa meta e o mais importante, criou um sistema em que ele pudesse praticar. E olha só, gente, para você que ainda duvida, será que esse método realmente funciona? Em 10 anos ele conseguiu aprender mais de 10 idiomas diferentes apenas com essa metodologia de imersão. Então essa é mais uma prova para você que ainda está meio desconfiado de que a metodologia de imersão realmente funciona. E ainda falando sobre métodos imersivos, eu trouxe uma matéria aqui do site Terra para compartilhar com você. E diz exatamente o seguinte: ampliar o vocabulário em inglês é essencial para o aprendizado, dizem as pesquisas. Especialistas ensinam 4 estratégias para aprender palavras novas e enfatizam a importância da imersão. Perceberam que não é papinho só da Teacher Med? Tem muita gente por aí já usando os métodos imersivos pelo simples fato de que o resultado vem muito mais rápido se comparado às metodologias tradicionais. Então, o que você está esperando? Vamos começar hoje mesmo a colocar esse método em prática. E eu quero te trazer uma reflexão. Você já parou para pensar quanto tempo, quanto dinheiro você já investiu em métodos tradicionais? Métodos baseados em livro, muita gramática, muita escrita e quase sem nenhuma prática. E até hoje você não consegue falar inglês do jeito que você acha que deveria. E aí você acha que o problema é você. Entra numa escola, muda de metodologia, você sempre achando que mudar de escola é mudar de metodologia, mas você continua estagnado no mesmo lugar. Já pensou como seria se você estivesse aberto para uma nova metodologia e começasse a aplicar essa metodologia ainda hoje e já ver resultados nos primeiros dias? Resultado esse que te deixasse preparado de repente para uma viagem fora do país, em que você precisa se comunicar, você quer entender e ser entendido, quer ir com a sua família e se sentir parte daquela cultura. Ou de repente aquela reunião na sua empresa que você nunca teve coragem de participar porque você acha que você não vai conseguir se desenvolver em inglês. E isso tudo vai ser possível se você tomar o controle da sua vida e decidir hoje mesmo a colocar essa metodologia em prática. Essa mensagem que eu quero deixar para você, que vai além do inglês. Eu quero realmente que você tenha uma mente autorresponsável, que você encontre um método que vá trazer resultados rápidos para você, assim como foi um dia comigo. E eu espero de coração que essa mensagem fique no seu coração, mas o mais importante de tudo isso é que você venha colocar tudo isso em prática. E eu espero de coração ter te ajudado com esse episódio de hoje. Espero que esse episódio tenha aberto os seus olhos e que você tenha entendido a real importância de ter um sistema para falar inglês. Isso vai te ajudar para você que ainda usa o tempo como desculpa. Se eu te ajudei com esse vídeo de hoje, que você está esperando, já me dá o seu like. Toda vez que você faz isso, o YouTube entende que esse é um conteúdo relevante e vai me ajudar a compartilhar com outras pessoas, assim como foi com você. E para você que é novo aqui no canal, corre lá, se inscreve e ativa as notificações para você ficar sabendo do nosso próximo episódio. Bye, bye!